Boa noite, queridos e queridas irmãos e irmãs, acompanhadores do Evangelho da Noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja a hora que vocês estejam assistindo esse culto, que sejam muito bem abençoados e recebam a visita da equipe espiritual do Evangelho da Noite. Hoje estamos aqui reunidos para realizar o culto do dia 8 de agosto de 2024, quando então daremos prosseguimento ao Evangelho de Lucas, que no momento estamos estudando Lucas, e então vamos dar prosseguimento começando o capítulo 9, tá? Até a semana passada estávamos no capítulo 8, que é um capítulo longo e que levou, eu acho que uns 4 ou 5 cultos, né? Eu acho que ele tem 56 versículos, e aí vocês sabem a metodologia, né? A gente segue inicialmente o Pastorino, né? O Carlos Alberto, né? Pastorino, Carlos Torres Pastorinos, que é aquele mesmo autor dos Minutos de Sabedoria, e ele fez esse estudo do Evangelho, né? Versículo a versículo, e foi agrupando os versículos em temas, grandes temas. Então, por exemplo, hoje que a gente vai começar o capítulo 9, nós vamos começar a parte que ele intitulou Instruções aos Emissários. E os 3 sinóticos vão registrar essa primeira parte. Porque o que acontece? O Instruções aos Emissários está mais completo em Mateus, que aí vai ter a parte 1, a parte 2, Instruções aos Emissários, parte 2, Instruções aos Emissários, parte 3, parte 4 e parte 5. Nem todas essas partes vão estar em Marcos e em Lucas, tá? Por exemplo, essa primeira parte, ela está mais bem destrinchada, pormenorizada no Evangelho de Mateus, né? Marcos já faz uma narrativa mais concisa e Lucas mais ainda. De forma que nós vamos estudar, como sempre fazemos, seguindo o Evangelho de Lucas e trazendo o aporte de algum outro detalhe que esteja contido nos outros evangelhos. O Lucas narra assim. Não, peraí. Nós não fizemos ainda a leitura daquele livrinho maravilhoso, que nesse caso dessa semana é o Pão Nosso, e vai ser a lição 169, tá? Vamos ver aqui. Que é a lição Olhos, tá? Eu comecei a explicar como é que é a lógica do estudo e já ia pular a harmonização inicial, feita através da leitura desse livrinho, quando nós vamos ficar prestando atenção na leitura da página e tornar as nossas mentes e corações uníssonas com a equipe espiritual, e a prece de abertura, para podermos ensejar todas as maravilhas que virão depois desse verdadeiro banquete espiritual. Então, vamos ouvir agora aqui essa lição do Pão Nosso, a lição 169, Olhos, que está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eles têm os olhos cheios de adultério. Os olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos
por lâmpadas abençoadas e pouco os empregam como instrumentos vivos de trabalho, santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior, as paisagens. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores, que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe notam a função benemérita dos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações da malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e a sua falange maravilhosa. Graças ao a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiães. Obrigado, Senhor, pela semana que recebemos desde a última vez que aqui estivemos. Obrigado por termos recebido esse convite para participarmos dessa ceia espiritual e obrigado por podermos efetivamente estarmos aqui comparecendo. Abençoa, Senhor, os nossos lares físicos e espirituais, de forma que possamos estar de portas e janelas abertas para receber essa caravana do Evangelho da Noite, que vai nos reharmonizar e reenergizar, fazer a sanitização dos nossos lares com esse álcool 70 espiritual e encaminhar os possíveis miasmas e transmutar as vibrações passíveis de transmutações. Abençoa, Senhor, esse culto, na tua luz, na tua paz e no teu amor, e que possamos, Senhor, estarmos em contato, sintonizados com as vibrações, faixas de vibrações mais altas. Graças a Deus. Pedimos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu explicava antes da abertura, nós vamos seguir nessa Instruções aos Emissários, parte 1,
os 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam, tá? Mas com algumas diferenças em pormenores. Quem mais dá detalhes é Mateus. E quem é mais objetivo é Lucas. Como estamos seguindo o Evangelho de Lucas, vamos começar por Lucas. Convocando a si os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os espíritos desencarnados e para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a cura. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão nem alforge, nem pão nem prata, nem demais, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e dali partireis. E qualquer local que não vos receba, ao sair da cidade, sacudi o pó de vossos pés, em testemunho contra eles. É uma passagem emblemática, e esse final é particularmente difícil de entender, né? Que é como se Jesus estivesse rogando uma praga, ou estivesse amuado, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo? Está acontecendo um curso prático, né? Jesus ainda tem bastante coisa para pregar durante seu apostolado, mas você vê a inteligência didática do Cristo. Ele já falou algumas coisas, não muitas. Não é para pregar a boa nova toda, porque ele mesmo não fez isso ainda, né? Para os discípulos, né? Então os 12, convocando assim os 12. Para os 12 irem pregar, saírem em duplas, aí não está dizendo, mas vai dizer lá em Mateus. Eles vão sair em duplas para pregar. E em duplas por quê? Porque é a primeira vez que eles vão pregar, e eles vão pregar uma coisa simples, é dizer que Deus está chegando, tá? Eles vão se apresentar nas cidades e dizer que Deus está, o reino de Deus se aproxima. Essa era a pregação. E para as pessoas se converterem, né? Até porque ele ainda está no desenrolar da tarefa dele, ele não falou tudo ainda. Mas ele vem do capítulo 8, que é um capítulo que teve muitas curas, né? Que teve muitos ensinamentos. Ele pegou o barco, ele estava curando lá de um lado do lago de Genezaré, que era aquela região de judeus, né? Ali Galiléia, Judéia, e ele pegou o barco, atravessou o lago, lá para o lado das Decápolis, que não era lugar de judeus, e ele foi lá e curou o endemoniado de Gerasa. E o que acontece? Esse endemoniado é curado, fica muito agradecido, quer seguir o Cristo, ele fala: não, você tem que voltar para o seu povo e você vai então dizer tudo que Deus lhe fez. Ou seja, ele arranjou um apóstolo lá entre os gentios e o povo de outra religião, né? Essa pessoa mesmo não devia ter religião, então ele vai ter essa penetração junto a esses que não professam, não eram judeus, enquanto o Cristo está aqui do outro lado do lago fazendo a pregação para judeus, né? Fazendo a pregação para aqueles para os quais, em princípio, estava programada a vinda do Cristo. E aí, ele
Depois disso ele volta, faz a cura da filha de Jairo, faz a cura da hemorroísa. Então, o capítulo 8 é um capítulo de curas. E a cura, ela é uma pregação, porque ela tem sempre uma moral no fundo, tá? E agora, que é uma pregação que para os apóstolos que estão ouvindo é simples, porque ainda não vai ter os desdobramentos da mensagem que o Cristo veio trazer, que só vai ser solidificada depois que ele morrer, lá em Atos dos Apóstolos, que aí os apóstolos vão sair sozinhos para pregar. Por enquanto ele está fazendo um curso prático e didático. Então ele vai fazer meio que uma bula do que os apóstolos vão fazer. É que nem a mãe, né, o pai recomendando o filho no primeiro dia de aula. Ó, vai ter isso, vai ter aquilo, respeita a professora, né, faz amizade com os coleguinhas, depois eu vou lá te pegar. Então, é claro que no início, quando está começando mesmo, jardim da infância, parece que fica a mãe ou o responsável fica lá com a criança algum tempo, se a criança tiver essa dificuldade de ficar sozinha lá. Mas esse momento já aconteceu. O Cristo está andando com eles, que é esse momento que eu descrevi, que são os 8 capítulos que vieram antes, tá? Ele vem andando e vem acontecendo coisas. Ele está falando parábolas, ele está fazendo instruções, parábolas para o povo, ele está fazendo instruções diretas aos apóstolos. E aqui ele vai falar o seguinte, em Lucas: convocando a si os 12, deu-lhes poder de autoridade sobre todos os espíritos desencarnados e para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem prata, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai e dali partireis. E qualquer local que não vos receba, ao sair da cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então essa parte ela é interessante, porque inicialmente parece uma coisa simples, que ele dando instruções aos apóstolos. E tem esse final que é difícil de você imaginar o Cristo falando isso, né? Como se tivesse chateado com a cidade que não quer ouvir a boa nova, ou que ele estivesse mesmo lançando uma praga. Então a gente está vindo desse movimento aí que aconteceu no capítulo 8, que ele vem fazendo, andando pela Judéia e Galiléia, e vem fazendo milagres, né? Curando pessoas e aproveitando, claro, e dando o pão e fazendo a emissão dos ensinamentos que ele veio trazer, da Boa Nova, né? Então, essas questões de cura, fazer milagre, né? Embora muitos não exatamente sejam milagres, mas são coisas de momentos em que ele assinala o resgate que a pessoa fez. Esses momentos servem para atrair o povo, né? Para o povo chegar e vem pela curiosidade dos milagres ou a necessidade, né, de que alguma coisa aconteça com ele, como é o caso da 2 cultos atrás, que era a filha de Jairo, né? Então, o Jairo veio pedir a ele
e na vez passada da hemorroísa, né? E isso tudo em meio ao povo que está lá, né, seguindo eles e acompanhando e ouvindo, né? Então, por isso que ele chamou agora, né, mas para falar mais diretamente aos apóstolos, porque ele vai enviar, né, esses apóstolos, ele vai enviar de 2 em 2 para peregrinar, para fazerem essa pregação ali pelas terras de judeus, onde judeus moravam. E ele vai imbuir esses apóstolos, dando quase que uma bula do que eles podem fazer. Aquilo que eu falava, né? Como se fosse a mãe fazendo a instrução dos filhos pequenos quando eles vão a algum lugar, ou até mesmo filho grande, né? A gente faz a instrução como é que deve se portar num lugar novo, né? Num lugar onde ele não foi ainda. No caso aqui é na função. Eles até conhecem o lugar e o povo, mas a atividade que eles vão desempenhar é nova. E aí aqui em Mateus ele relata com mais detalhes. Ele diz do que eles estão sendo imbuídos. Não que em Lucas não diga, que ele fala convocando assim: os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os espíritos desencarnados e para curarem doenças. Então, veja bem, os apóstolos estão sendo imbuídos pelo Cristo. Repara, vai ter todo o apostolado do Cristo, eles vão aprender muito mais coisas, né? E aí eles vão aprender como é que é trazer a boa nova, né? Que o Cristo está trazendo, que já não tivesse, né, no Velho Testamento, que o Cristo está trazendo de novo. E quando o Cristo morrer, que eles vão ter a segurança de tudo que o Cristo falou, até porque o Cristo vai ter morrido e vai voltar. Aí eles vão entender tudo, e aí o Cristo vai dar um curso de 40 dias, que é justamente o Pentecostes, né? É quando o Cristo volta, e aí vai falar já morreu, o corpo físico já sumiu, foi crucificado. E os apóstolos vão estar ali sendo convencidos dessa vida que continua do outro lado, que o Cristo venceu sobre a matéria, e que é isso que eles vão pregar, mormente. E aí esses apóstolos, então, que aí é o livro de Atos dos Apóstolos, eles vão ser imbuídos do Espírito Santo. Aí aqueles poderes que eles vão receber lá, no Atos dos Apóstolos, eles já vão ser Deus no mundo. Eles vão estar imbuídos do Espírito Santo de Deus. Lá são os poderes de Deus, através do Espírito Santo. Então nós estamos lidando com um Pai que enviou o Filho. O Filho a gente está conhecendo, que é Jesus. E lá em Atos dos Apóstolos vai ser conhecido o Espírito Santo, tá? Quando eles vão ser batizados no Espírito Santo e vão sair pelo mundo fazendo a mesma função do Cristo. Através dos milagres as pessoas chegam. Quando elas chegam, eles pregam. Que é mais ou menos o que se faz até hoje, né? Quando você dá uma palestra mediunizado, quando você faz psicografias, você está atraindo a pessoa quer lá ver, falar com a entidade, receber lá uns bizus do astral, receber uma psicografia que está trazendo notícias do parente que está no além, confortando o coração, mas lá geralmente tem uma palestra sobre o Evangelho, né? E sobre o Livro dos Espíritos, que ele vai começar então a ver como é que chega até lá, até Deus. Mas aqui ainda estão os apóstolos nesse momento de aprendizado.
Então, aqui em Mateus, ele relata: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções. Aí vem entre aspas, que é o que Jesus falou: não ireis pelas estradas dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que ele está falando? Ele está pegando os judeus para falar para judeus. Ele está começando pela parte fácil. Então por isso que ele diz: não vai pelo lado de gentios, não vai na cidade dos samaritanos, né? Que os samaritanos já tinham uma compreensão um pouco diferente dos judeus, embora eles fossem judeus, né? Só que de outra linha. Então, Jesus está dando a parte para eles pregarem no lado de judeus, nas terras de judeu. Ele veio de lá, quando ele atravessa o lago e livra o obsidiado de Gerasa, lá é a Decápolis, é uma terra que não tem judeus. Tanto é que o episódio se passa com uma vara de 2.000 porcos. Então, né, é um pessoal que come carne de porco, obviamente não são judeus. Mas ele já fez a pregação lá do outro lado, que ele botou o obsidiado de Gerasa para pregar essa vinda, né, do Filho de Deus. E agora ele está instruindo, você vê, ele volta para esse lado ele volta para o lado judaico do lago, que é quando ele faz a cura do filho de Jairo e da hemorroísa, que já é território judeu. E aí ele fala, né? Não ireis pelas estradas dos gentios, nem entrarei nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são as 12 tribos de Israel, né? E aí, pondo-vos a caminho, pregai dizendo: está próximo o reino de Deus. É uma mensagem fácil, né? Que teria aqui, não está escrito aqui no de Mateus, aí arrependei-vos, né? Em sentido assim, ouve essas palavras que estão sendo trazidas e que vão alterar um pouco os mandamentos que foram ditos lá no Velho Testamento. Mas ele não está abolindo o Velho Testamento, ele só está trazendo a boa nova. Uma outra lógica, uma outra dimensão, né, espiritual. Pondo-vos a caminho, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os espíritos desencarnados, né, desobsessão, né? E de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, não pode cobrar por esses serviços que vocês vão fazer. Até porque vocês não é um atributo de vocês. Vocês estão recebendo de mim. Aí depois, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem vossas cinturas, nem de bronze em vossas cinturas, nem de alforjes para a jornada, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, pois é digno o operário do seu sustento. Ou seja, para ir mesmo assim, né, sem nada, como o próprio Cristo fazia. Aí entra o costume da época: você chega na cidade e procura um lugar para pernoitar, né? E geralmente tinha, porque eu já expliquei aqui, que as cidades ficavam a mais ou menos um dia ou menos a pé uma da outra. Mas se você queria ir para uma cidade bem mais longe, você ia levar alguns dias até chegar lá.
Então você teria que pernoitar em outras cidades. E aí, nesse pernoite, já era comum as pessoas terem um quarto ou um lugar para hospedar esse viajante. E aí ele fala, mas você não vai ficar lá, mas não vai ficar muitos dias, tá? Por isso que ele fala, quer ver? Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai e dali partireis. Mas não muitos dias, né? Em 11, quer ver? Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, indagai quem nela é digno, e aí ficai até vos retirardes. Quem é digno de recebê-los, né? Quem é que está disposto a recebê-los, né? A dupla, né? No caso, ainda, não são os 12, não, são as duplas. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não o for, torne para vós a vossa paz. Saudai-vos, né? E aí pode ser que, olha, a gente está fazendo isso, está pregando em nome de Jesus, o Filho de Deus, né? O reino de Deus está perto, arrependei-vos. E aí, e se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Na verdade vos digo que no dia do karma haverá menor rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Então essa é a parte difícil, né, de entender, que é como se Jesus tivesse ficado zangado. Mas não, ele está ao contrário, ele está dizendo, você chegar lá, saudai-vos, tá? Em qualquer cidade ou aldeia em que entrarde, indagai quem é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se as pessoas forem receptivas, elas vão receber essa saudação que está imbuída pelo Cristo. Elas nem sabem disso tudo ainda, mas elas vão receber essa bênção, né? Indagai, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, ou seja, se o povo não tiver essa receptividade, torne para vós a vossa paz. Né? Não é, puxa, eu vim aqui com tanta boa vontade pregar e, puxa, ninguém está me recebendo. E aí, o que ele fala? E se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Não levar nada. Sacudir o pó dos vossos pés, não leva nada dali. Nenhum rancor, nenhuma melindre, nenhuma recordação. Puxa, viu? A gente foi lá tão prestativamente pregar e eles não receberam, que gente mal educada, não é assim, não, tudo bem, recebeu, não recebeu, não querem, vira as costas e vai embora, que foi o quê? O que ele acabou de fazer lá em Gerasa. Ele foi lá em Gerasa, livrou o obsidiado da legião que obsidiava esse obsidiado ficava na porta da cidade, né, atacando as pessoas, mordendo, né, completamente ensandecido, nu, e ele foi lá e livrou o obsidiado. Só que ao livrar o obsidiado, os espíritos passaram para os porcos e os porcos se precipitaram na água. A população, não só da cidade de Gerasa, mas as outras aldeias próximas, que ouviram a história se alastrar, até porque deviam usar a carne do porco lá da vara,
vieram ver o que era e pediram para Jesus se retirar. Então é isso aí. Aí Jesus fez o quê? Virou as costas, entrou no barquinho e veio embora para casa. Jesus não amaldiçoou. Essa questão aqui, em verdade vos digo, de que no dia do karma haverá menor rigor para a terra de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade, não é uma maldição do Cristo quanto a isso, é quanto à própria disposição dos espíritos em receber a boa nova. Não que vão ser amaldiçoados, mas eles vão ser avaliados segundo esse esclarecimento, né? O Cristo se apresentou e eles não receberam, até puseram o Cristo para correr. Entende? Não é uma maldição, é apenas uma consequência do estado evolutivo deles. Então, dessa forma, Senhor, vamos lá passar para o momento do nosso passe, quando então vocês vão receber o passe da falange de São Francisco de Assis, mas vocês podem pensar no anjo protetor de vocês ou na falange do santo da devoção de vocês. Então, dos equipes e da equipe da egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade. Se coloquem de forma confortável e acompanhem essa oração do passe que eu vou fazer, né? Nós nos colocamos em posição de recebimento, de aurirmos essas vibrações que as equipes espirituais estão trazendo até os nossos lares, que são os nossos lares físicos e espirituais, e também para prover os nossos corpos, que são os nossos templos. Que durante essa prece nós possamos ter o nosso lar higienizado, né, completamente esterilizado, livre dos possíveis miasmas que foram acumulados e as energias menos ditosas que possam serem transmutadas naquelas que são passíveis de transmutação e aquelas que não, que sejam encaminhadas para o lugar propício na terra. Que nós possamos, Senhor, ser abençoados de forma a levarmos essas bênçãos, essas vibrações para os lugares onde circulamos, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, a família consanguínea, a família espiritual e também nesse lugar onde moramos e os lugares que frequentamos, que possam ser igualmente ungidos e que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível essas localidades ao encontrarmos os nossos irmãos que estão contemporaneamente encarnados conosco, que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível essa encarnação contemporânea, conjunta, que nós possamos usar essa encarnação para podermos aparar as nossas arestas, expurgar vibrações menos ditosas e possamos até promover também, né, a elevação dos nossos irmãos. E que nós possamos, Senhor Jesus, receber todos os dias, através da prece, essa visita benfazeja, essa renovação de vibrações, essa limpeza e higienização fluídico-terápica de nossa lar físico e espiritual e nossos corpos, nossos templos, assim como de todos aqueles que convivem conosco, que fazem parte de nossa família, que dividem conosco o mesmo ambiente. Que nós possamos contribuir com esse fluxo de energia, fazendo corretamente as sintonias através da oração, do culto no lar.
Graças a Deus. Agora vamos à oração de encerramento, agradecendo ao Pai Santíssimo a oportunidade, agradecendo ao Filho, ao Cristo de Deus e ao Espírito Santo de Deus, que são os espíritos que fazem esse envolvimento dessa humanidade terrena, encarnada e desencarnada, essa humanidade aqui do planeta Terra, os espíritos responsáveis por ela, que nós possamos ter sido visitados por eles, que nós possamos ter tido nosso lar sanitizado e também reenergizado e reharmonizado, importantíssimo. Que nós possamos aproveitar esse momento de elevação espiritual para podermos conter essas vibrações da melhor maneira possível, mantê-la dentro do nosso ambiente familiar, desse nosso templo, desse nosso templo familiar, que é o nosso lar, que nós possamos fazer do nosso lar esse templo e que nós possamos mandar uma vibração para envolver todos esses espíritos que estão em posição de mando à frente de grandes volumes de matéria, então os líderes encarnados e os líderes desencarnados, que também possam ser abundantemente envolvidos, de maneira a ter palavras, pensamentos e ações assertivas, que possam contribuir para a elevação da Terra e para a transição planetária. É o que nós desejamos, o que é a nossa humilde contribuição desse culto para essa humanidade encarnada e desencarnada. Agora nós vamos fazer 30 segundos de intervalo para podermos colocar as nossas demandas e para aquelas pessoas que conhecemos. 30 segundos de silêncio. Graças a Deus que nós possamos dar por encerrado o culto da noite de hoje. Pedimos ao Cristo Santíssimo que permita que nós possamos encerrar o culto da noite de hoje dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz e no amor do Senhor. Graças a Deus.